Temos aí uma pecinha bem interessante, essa aqui cunhada em 1699. Se trata de um 20 réis, feito na cidade do Porto, dá para ver aqui meio apagadinho, mas tem um P ali que faz a referência à cidade do Porto. Essa moeda foi feita para circular na África e acabou sendo mandada por Brasil, né, por decreto aí do Dom Pedro II, então rei de Portugal. Isso aqui circulou por bastante tempo no Brasil, né? Ficou tempo suficiente para receber o carimbo de escudo ou carimbo escudete, que é essa carimbagem aqui alterando o valor facial da moeda, então dobrando o seu valor. Então, pecinha difícil de achar, pecinha bem interessante. Não está dos melhores aí o estado de conservação, mas sendo mais difícil, fica na coleção mesmo assim. Essa aqui é uma pecinha de 1825, feita em Lisboa, né, um 80 réis, para circular em São Tomé e Príncipe, então possessão portuguesa na África. Dessa série aqui, uma parte das moedas também foram feitas no Brasil, mas não com essa data de 25, né? Então sabemos que 1825 foi feito só em Lisboa, mas segue os mesmos padrões das moedas brasileiras, né? Só muda aí o número de romano para arábico. De resto, todas as mesmas, os mesmos desenhos, né? Os mesmos símbolos. Muda também o peso, né? Uma moeda mais leve, né? 80 réis que circulava no Brasil era maior e mais pesado que esse aqui. Então, uma pecinha anexa aí à coleção de Brasil. Até porque eu ainda não consegui pôr na coleção uma feita no Rio de Janeiro. Temos aí um vintenzinho falso do período. Então, Dom Pedro II, 1828, Rio de Janeiro. Entre o 2 e o 0 ali dá para ver um pequeno ponto. Aqui do outro lado, o brasão imperial, né, a coroa sem forro. E a peça, além de ter pequenas diferenças na legenda, nas letras, é muito fininha, o valor, peso muito abaixo do esperado. Então tem diversas pequenas características que nos levam a ter a certeza de se tratar de uma pecinha falsa. Temos aí um bonito 80 réis de 1830, Rio de Janeiro, Dom Pedro I. Isso aqui é uma peça falsa do período, né? Dá para perceber aí pelos números da data bem diferentes, né? Algumas outras letras também da legenda, não tem serrilha. E aí o brasão imperial também é um pouco diferente, né? Tanto a coroa ali quanto o arco das estrelas também deslocado dentro do escudo. Pesa menos também, então diversas características aí para comprovar ser uma falsa. Mas peça legal, né? Circulou como verdadeira, então tem sua história e tem seu lugar dentro da coleção. Temos aí uma pecinha de cobre, um 80 réis, de 1826, feito no Rio de Janeiro. Isso aí é Dom Pedro I, então primeiro reinado. Isso aqui recebeu aí um carimbo geral de 40, tanto duvidoso, né? Esse 4 bem estranho também, um fundo liso, enfim, dá alguma dúvida quanto à autenticidade desse carimbo. Aqui o brasão imperial, legenda e o cunho um pouquinho deslocado. É lógico que na hora de classificar eu vou escrever isso no envelopinho dela, dizendo que tem o cunho deslocado, mas não chega a ser uma variante, né, o chamado boné. Uma vez que no cobre, assim, essa pouca diferença aí é normal. Então, mais uma pecinha para coleção. Temos aí um 80 réis de cobre de 1828, feito em São Paulo. Então, aí uma pecinha regional, né? Um 80 réis com peso menor do que aqueles feitos na cidade do Rio de Janeiro e Bahia. Tá muito bom o estado de conservação, mas essas peças de São Paulo sempre são mais grosseiras no seu próprio cunho, enfim. Aqui tem um pouquinho de verdete, que são essas marquinhas verdes que acabam corroendo a peça aí. Mas como limpar é complicado, fica assim mesmo. Uma pecinha legal, sem serrilha, moeda regional de São Paulo.
Aí um vintenzinho de bronze, então pecinha super comum, feita em grande quantidade, mas que é sempre difícil de encontrar em bom estado de conservação. Uma vez que essas pecinhas aqui circularam muito, elas vieram para substituir aí o cobre circulante no Brasil. Esse aqui é de 1868, então o primeiro ano que saiu essa moeda. Essa aqui em especial é interessante, que é a variante sem o ponto depois do S, né? Vocês podem reparar aí na coleção que vocês têm em casa, que em sua maioria essas peças têm um pontinho depois do S. Então RS ponto, e essa aqui não tem ponto.